Boa noite a todos. Boa noite. Que todos sejam bem-vindos. E hoje formamos a grande família de Deus, à espera do Natal que se aproxima. Jesus vai entrar na nossa história humana, nascendo pobre no meio dos pobres. Por isso, demos glórias a Deus que nos revela o seu mistério. E neste dia de hoje, o Evangelho nos mostra que devemos ser os primeiros a trabalhar na vinha. Acolhemos a equipe de liturgia, os coroinhas, o presidente da nossa celebração, cantando o canto de entrada do número 199. Chegou a hora. Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar seu povo e se fazer irmão. Chegou a hora que ligeiro passa de ganhar a graça e a conversão. Meu caro irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eis que o Senhor virá e com ele todos os seus santos, e haverá uma grande luz naquele dia. Vamos reconhecer os nossos pecados, vamos fazer o nosso exame de consciência, para que num curto espaço de tempo façamos a nossa confissão comunitária. Convido a cada um de nós a juntos cantarmos: eis o tempo da conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai nós volvemos juntos a Deus, eis o tempo da conversão. Eis o tempo da conversão. Eis o dia da salvação. Nós volvemos juntos a Deus. Eis o tempo de conversão. Chamado de consciência, de atenção, de arrependimento, de retorno para a casa do Pai. Muitas vezes nós fugimos de Deus, fechamos dentro de nós mesmos, queremos nos afastar cada vez mais de Deus, do próximo, inclusive de nós mesmos. O convite à conversão é fundamental e necessário para que todos nós sejamos o presépio, sejamos a manjedoura onde Jesus vai nascer, trazendo-nos a paz, trazendo-nos a justiça, trazendo-nos o amor. Somos convidados também a olharmos os nossos relacionamentos. Você que é pai, como está exercendo a sua função de pai? E você que é mãe, como está exercendo a sua maternidade? E você que é filho, como está sendo filho? Como está sendo filha? Você que é irmão, irmã, como está sendo o seu relacionamento com seus irmãos e com suas irmãs? Você que é avó, como está sendo o seu relacionamento com seus netos? E você que é neto, como está cuidando do seu avô, da sua avó? Como você responde?
como você ajuda, que presença você tem sido na vida das pessoas com quem você convive. Você que é marido, como tem cuidado, que atenção você tem dado à sua esposa. Você que é esposa, como tem vivido com seu marido. Somos convidados juntos a olharmos para a nossa vida de marido, de esposa, de filhos, de filhas, de pais, de avós, de netos, de irmãos e irmãs. Para uma vez avaliarmos, possamos então dizer: Senhor, muitíssimas vezes falei, estou arrependido, estou arrependida, não quero mais pecar. Dai-me a graça da conversão, a graça da mudança de vida, a graça do retorno, a graça de voltar para casa e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus companheiros. Nossas fraquezas humanas, Senhor, tem piedade por nosso injusto egoísmo. Senhor, tem piedade por nossas faltas de fé e de amor. Piedade, piedade, Senhor, por nossas faltas de fé e de amor. Piedade, piedade, Senhor. Deus, Pai de misericórdia, reconciliou o mundo consigo enviando seu Filho Jesus Cristo, para que através da sua morte e ressurreição se tornasse instrumento da salvação, e nos enviou o Espírito Santo, que concede ao ministro da Igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo de todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em penitência, cada um de nós procure fazer uma obra de caridade até na próxima sexta-feira. Amém? Amém. Oremos. Ó Deus, que por meio do vosso unigênito nos transfigurastes em nova criatura, considerai a obra do vosso amor e purificai-nos das manchas da antiga culpa no advento do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vamos para a liturgia da palavra. Na leitura de Sofonias nos diz que a palavra de Deus afasta a arrogância e a mentira, nos convoca à conversão para fazer a vontade do Pai. Ouçamos. Leitura da profecia de Sofonias. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana. Ela não prestou ouvidos pelo apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos, nesse tempo, lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor. Ele prestem culto em união de esforços. Desde além, rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia não terás de envergonhar-te, por causa de todas as tuas obras, com que prevaricastes contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer de meu santo monte motivos de tuas vanglórias. Eu deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo será:
Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem todos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam o justo, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado, ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Neste momento, aclamamos as santas palavras do Evangelho que nos mostra o Senhor, a vossa bondade e a vossa salvação. Vamos aclamar cantando o canto número 341. Palavra santa do Senhor, eu gravarei no coração. Palavra santa do Senhor, eu gravarei no coração. O Senhor esteja convosco. A proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este, porém, respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas crerão nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. João veio e as pessoas de uma vida, resumidas nessas palavras, prostitutas, publicanos e pecadores públicos, creram nele. Vós, porém, não vos arrependestes, não acreditastes nas palavras dele. Por isso, aquilo que ele pregou no vosso meio será como que juiz, condenando as vossas atitudes, os vossos comportamentos, e vós todos havereis de morrer nos vossos próprios pecados. Jesus termina assim esse discurso do Evangelho que juntos acabamos de ouvir, na medida em que, quando se levanta e diz: um homem tinha 2 filhos, disse ao primeiro: vai trabalhar na vinha. O filho diz: sim, pai, eu vou. Mas depois não foi. E em último lugar, diz ao segundo:
vai tu também. E o filho segundo primeiro disse que não ia. Todavia, pensou e repensou, voltou atrás e foi fazer a vontade do seu pai. Pergunta Jesus: qual dos dois vos parece ter feito a vontade do pai? E todos em uníssono disseram que era aquele filho que tinha dito não primeiro e que depois foi. E para tentar esclarecer as atitudes e os comportamentos das pessoas que se achavam dignas, se achavam sempre na igreja e nunca tinham desobedecido, as pessoas que diziam somente por palavras sim, mas que depois não cumprem, então Jesus dá-lhes um anátema, explica-lhes, censura-lhes, corrige-lhes e aponta-lhes o verdadeiro sentido das nossas palavras, dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. É preciso que as nossas palavras correspondam às nossas ações, aos nossos próprios atos. Que a minha linguagem seja sim, quando é sim, e não quando é não. E não dizer vou, mas não faz. E se você disser não logo de primeira, pare e pense se o seu não pode mudar no sim. Não se pode converter no sim, porque é necessário que todos juntos aprendamos de uma vez por todas que a obediência é o princípio da santificação. Pela obediência a Deus, Abraão foi digno de ser chamado nosso pai na fé. Deus realizou as promessas na vida dele. Pela obediência encontramos Jacó. Pela obediência encontramos Israel, encontramos todos os profetas. Pela obediência à voz de Deus, que os impelia, que os enviava, todos os homens e mulheres que fizeram da sua vida em função daquelas palavras proclamadas, anunciadas, alto e em bom som, todas essas pessoas foram agraciadas, foram abençoadas. Pela obediência no Novo Testamento nós encontramos Maria, que hoje ela é chamada bendita entre todas as mulheres, porque pelo seu sim, na obediência à palavra do anjo, ela trouxe para nós o Salvador da humanidade. Esse Salvador da humanidade que se abeia nos leitos dos pobres, no leito dos abandonados, no leito dos excluídos, no leito dos condenados, no leito dos que a sociedade fechou as portas, no leito daqueles que o próprio livro de Sofonia diz: o resto de Israel pobre vai ter a salvação, porque na verdade Jesus Cristo encarna a história de uma humanidade pobre, de uma humanidade excluída, de uma humanidade que se achava excluída da sociedade, e porque de fato ela estava excluída. Eram os pastores que guardavam o gado, não eram donos do gado, mas eles eram simplesmente guardadores. Eles estavam pastoreando, estavam à espera, eram trabalhadores. Como no Evangelho Jesus pede que os 2 filhos vão trabalhar na vinha. Sofonias, nessa leitura que acabamos de ouvir, ele diz: ai de vós, que estás com o coração empedernido, para não ser traidores do texto, ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana. A desumanidade significa o quê? É a exploração, é a exclusão, é a rejeição, são os maus tratos, são os sufocamentos, são os vários tipos de crime que nós, homens e mulheres, podemos cometer, os vários pecados que você e eu podemos cometer. Essa expressão ai de vós não é tanto um ai condenativo, mas é um ai que nos chama a atenção para que todos nós nos convertamos. Nós que muitíssimas vezes dissemos não, nós que temos o coração duro, o coração empedernido, esse ai é para nos chamar a atenção, a fim de que, abandonando o mau caminho, nós voltemos, acertando o passo, nós possamos alcançar a misericórdia de Deus, como o próprio Sofonia diz. Por causa da conversão, por causa da palavra que João Batista pregou, as prostitutas, os pecadores públicos, aquelas pessoas que eram taxadas de corruptas,
haveriam de preceder, e de fato precederam, muitos doutores da lei, muitos fariseus, aqueles que se achavam dignos, aqueles que se achavam os detentores do poder, aqueles que se achavam os que não precisavam da conversão. Vai dizer para um bispo: o senhor precisa se converter. Vai dizer para um padre: o padre precisa se converter. Vai dizer para uma ministra extraordinária da comunhão: você precisa de se converter. Vai dizer para uma pessoa que está sempre aqui na igreja falando, presidindo os cultos, fazendo, você precisa de se converter. Aceita? Aceita? Com toda a facilidade? De bom coração? Aceita? Vai dizer para uma catequista, em plena aula de catequese: o catequista, você acha que o catequista é bom? A catequista não está certa. A catequista aceita? Vai dizer que você é pecador? Aceita? Não aceita. E por isso que Jesus está dizendo: mas realmente nós não somos pecadores? Realmente o padre não peca? Claro que peca. E se não se acautela, aquela pessoa que o padre exclui vai ser a primeira a entrar no reino dos céus, e o padre entra se for só pela misericórdia de Deus. Então Jesus está dizendo ali que todo mundo precisa de conversão. E nós que nos achamos justos, nós que gostamos de condenar os outros, gostamos de rotular os outros, podemos ser os últimos a entrar no reino dos céus, se Deus se compadecer da gente. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos prestar atenção naquilo que falamos e como falamos. Que as nossas palavras sejam sim quando é sim e não quando é não. Vai dizer para uma pessoa que é dizimista a 100%, para uma pessoa que todas as missas do dízimo está aqui, ou todas as coisas do dízimo está aqui, que você precisa de se converter. Vai dizer para uma pessoa casada que você precisa de se converter. Não, eu sou casada. Eu sou um pilar que me convive. Eu sei, eu vi tudo que está aqui na igreja, eu trabalhei, gastei o meu suor, fiz assim, enrolei bastante para que isso tudo acontecesse. Agora vai me dizer que você tem que baixar um pouquinho, se você não faz? Vocês conhecem os donos da igreja? Conhecem os donos da igreja? Vai dizer para o dono da igreja e cabeçuda que você precisa se converter. Vai dizer para o dono da igreja de Barreiros, ali, você precisa se converter. Vai dizer para o dono da igreja de Santiago que você precisa se converter, para ver a guerra que você vai arrumar. Mas está lá Jesus falando: as prostitutas e os pecadores públicos os vão preceder. Porque nessa altura que Jesus estava falando, esse primeiro filho é o padre, que se acha um bambambam, que sempre faz a vontade e nunca contradiz o papo, nunca contradiz. Está sempre no seu local, está sempre celebrando a missa, sempre diz sim, mas quando é a hora da batata quente, o padre deixa muito a desejar. Na hora de cumprir na íntegra aquilo que ele fala para o povo, ele deixa muito a desejar. Na hora em que a ministra extraordinária da comunhão, e porque às vezes acontece que você não pode comungar porque você não é casada, você não pode comungar porque você é isso, você é assada, você é crua, você é vermelha, você é verde, você é azul, você é castanha ou castanho, aqueles rótulos que a gente faz. Enquanto eu, que tenho, sou padre, eu que tenho a primeira comunhão, tenho Cristo, tenho tudo, eu é que tenho que comungar. Mas a gente se esquece que nem sempre aquele que comunga está em sintonia com aquele Jesus que está recebendo. Nós sabemos que nem sempre o padre está em sintonia com as coisas que ele está falando. Então, muitíssimas vezes, quando o padre fala, ele tem que falar para si também.
fala sobre um para os outros. Necessário que o catequista que ensina, não só deve falar para as crianças, mas também tem que falar para si. Você que faz a celebração da palavra, não fale só para os outros, também fala para você. Você que é missionário do dízimo, não exija só dos outros o 10%. Falando do 10%, falando do dízimo, hoje, do dízimo. Um outro dia eu estava viajando, essas idas e voltas lá para a Argentina, no avião, começamos assim, nem sabia se era um crente. Ele foi falando comigo, fomos falando, e ele disse assim, olha, sabe, eu vou dizer uma coisa, eu sou dizimista 100%. Lá na minha igreja, ele falou, lá na minha igreja, eu dou 10% do meu dízimo. Por quê? Eu perguntei, por quê? Qual igreja onde? Ele falou, minha igreja não sei o quê. Por quê? E por que só agora? Há quanto tempo que você dá isso? Não, eu dou isso quando eu me converti. Porque antes da minha conversão, eu dava meu dinheiro para o diabo. Agora, depois da minha conversão, eu dou o meu dinheiro para Deus. E por isso eu dou 10%. E eu perguntei, você ganha quanto? Então, me falou que ganhava 7 mil. 7 mil reais. Façam a conta. 10% de 7 mil reais é quanto? Diga. Então, ele diz que dá 700 reais por mês. 10%. Eu disse, mas isso 700 é pouco ou é muito? Não é pouco não. É justo, são 10%. Quando eu não me tinha convertido, eu gastava não só esses 700, mas eu gastava todo o meu salário para as coisas assim, era bebedeira, era mulherada, ia para um motel, andava com A, andava com B, bebia com A, bebia com B. Agora, depois de me converter, aquele dinheiro que eu gastava lá, eu levo para Deus e ainda sobra muito. Eu tenho a minha casa, tenho meu carro, coisa que eu não tinha antes quando eu não me tinha convertido. Porque eu jogava o dinheiro nas mãos do diabo e o diabo consumia todo o meu salário. Agora, depois da minha conversão, eu pego 10%, entrego para Deus e tudo o que eu faço dá certo. Eu disse para ele, eu fiquei assim, você é dizendo, na verdade, o Senhor caprichou. Que bom que você se converteu. Que bom que você tomou juízo, que quando nós não somos transparentes, quando nós não nos convertemos, nós entregamos o nosso dinheiro para o diabo. Na verdade é assim. Existem muitas pessoas que gastam o seu dinheiro com coisas inúteis, coisas que não prestam para nada. Para mim, o importante naquele senhor não é o fato dele dar 700 reais por mês. Não é isso. O mais importante é que ele começou a valorizar o seu dinheiro e começou a agradecer a Deus. Se eu tenho o que Deus me deu, a gente reza a nossa oração do dizimista, né? Essa é a consciência que cada um de nós deve ter. Eu dou porque Deus me deu. E aquele Deus que me deu, Ele vai me dar o dobro, vai multiplicar o pouco que eu tenho. Quando é abençoado, Deus dá o dobro. Lembremos-nos dos 5 pães e 2 peixes. Lembremos dos 7 pães e alguns peixes. Quando Jesus pegou os pães, elevou os olhos para o céu, partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os discípulos distribuíssem. Todos comeram e ainda sobraram 12 cestos, com os pedaços que tinham sobrado. Isso significa o quê? É que quando nós trazemos no altar de Deus, agraciamos um pouquinho do nosso salário, um pouquinho tal coisa da 10ª parte, Deus nos abençoa e nada nos vai faltar. Segundo aquele homem que me falou. Agora, para nós cristãos católicos, como é que nós fazemos? No finalzinho, na nossa conversa, diz assim, olha, o senhor falou e tal, eu não me apresentei, eu sou padre. E ele ficou assim, padre? Sim, eu sou padre, mas sou padre de que igreja?
Olha, sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Peguei a minha carteirinha de padre, mostrei para ele. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Carteira de presbítero, carteira presbiteral. Padre, Diocese de Tubarão. Ele disse, que não ficou de padre mesmo. Eu disse, pois é, em que nós, na nossa igreja, também existe o dízimo. Que as pessoas também dão a 10ª parte da sua arrecadação. Mas só que nós, na Igreja Católica, nós falamos, cada um deve dar 10% do seu dízimo. Mas nós não obrigamos, deixamos a critério de cada um. Porque ele disse que lá na igreja dele, o pastor obriga a dar aquele X. Senão nós não obrigamos. Eu, na minha paróquia, nunca obriguei alguém a dar o dízimo. Mas eu digo assim, o dízimo é a consciência de cada um. É o coração grato. Eu sou agraciado por Deus. O pouco ou muito que eu tenho, eu recebi de Deus. A vida que eu tenho, eu recebi de Deus. A família que eu tenho, eu recebi de Deus. Eu vou entregar um pouquinho daquilo que eu tenho. Depois eu fui me perguntando assim comigo mesmo, depois dessa conversa toda. Eu pensei assim, eles dão, esses nossos irmãos, eles dão, por exemplo, aquele dá R$700 por mês. Quanto é que os outros não darão? E eu pergunto, para nós da Igreja Católica, nós que não obrigamos que você dê R$700 porque você ganha 5 mil, nós que não dizemos que você dê R$500 porque você ganha 5 mil, nós que não falamos que você deve dar R$300 porque você ganha X, as coisas que nós temos aparecem. Nós temos uma igreja bonita, nós temos as coisas na nossa igreja que se compram com dinheiro, que vocês, todos os fiéis conseguem ver as coisas que nós compramos. Nós temos o nosso salão, que é mantido com o dinheiro do dízimo. Nós temos os livros que são comprados com o dinheiro do dízimo. Nós temos tantas coisas, tudo que nós fizemos agora, nós acabamos de fazer a mudança das portas com o dinheiro do dízimo. Mas nas outras igrejas, as coisas que, o tanto dinheiro, o muito dinheiro que eles fazem, você não consegue notar que fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram não sei o quê. Então eu me pergunto, o dinheiro que eles arrecadam lá, vai para onde? Se eles dão tanto dinheiro assim, se eles são tão fiéis assim no cumprimento dos seus deveres, onde vai o dinheiro? Quem que come esse dinheiro? Será que vai diretamente nas mãos de Deus? Afinal de contas, o dinheiro, muito ou pouco, quando é bem administrado, dá para notar visivelmente. Eu prefiro 1000 vezes contentar-me, 1000 vezes aceitar e levar para o altar de Deus o pouco que você dá, do que o muito que você dá para depois não aparecer na lista do dinheiro, para que você não tome. E por isso é que eu me alegro com cada um de vocês que é dizimista. Que a custo de muito sacrifício, você pega no seu envelope, coloca R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100, porque você entendeu. Você está consciente de que com esse dinheiro você é grato a Deus, você é grato pela sua família, pela sua vida, pelo seu emprego, por tudo aquilo que você traz dentro de si. Você entendeu que você faz parte de uma comunidade que tem necessidades. Você faz parte de uma comunidade que se chama São Tiago, que tem uma igreja, tem um salão, que tem uma capela mortuária, que tem uma praça para atender, que tem uma igreja por pintar, que tem coisas por comprar e coisas por reparar, por manter. Isso me anima, isso me consola. A gente não vai atrás da riqueza, porque a riqueza sem Deus é um fracasso. Daí a necessidade de nós rezarmos uns pelos outros. Não estou fazendo uma crítica àqueles irmãos que fazem isso, aqueles irmãos que exigem que você dê um. Mas eu estou dizendo a obediência à palavra, que o seu sim seja sim e o seu não seja um não.
Se você é dizimista, você se comprometeu a ser dizimista, então seja aquele que de fato cumpre. Não seja como aquele primeiro filho que diz: eu quero ser dizimista, mas na hora de dar, não dá. Ou também seja, então, aquele que primeiro disse que sim, mas que depois mudou de vida e foi trabalhar. E os dois se completam na medida em que o primeiro deve tomar consciência de que o seu sim deve ser mantido, deve ser coerente. E aquele que disse não, que o seu não seja refeito para que vire um sim. Aí então, juntos seremos uma comunidade de irmãos e irmãs, uma comunidade fraterna, uma comunidade que partilha, uma comunidade que verá voltar o seu Senhor. E quando esse Senhor voltar, chegar, juntos partiremos com Ele, para com Ele vivermos eternamente. Que as palavras do Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Colocando-nos de pé, façamos a nossa oração da comunidade, esperando, pois, que o Senhor, na sua infinita bondade, venha ao nosso auxílio e nos escute. A cada intenção respondamos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que saibamos transformar o nosso coração num presépio para receber Jesus com a sua mensagem de paz e de justiça, dando ao nosso Natal o seu verdadeiro significado, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a família pobre de Belém desperte em nosso coração o sentimento de solidariedade, para que partilhemos com amor o nosso dízimo, nós rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, dai a vossa graça para que nesse tempo do Advento preparemos o nosso coração através da escuta atenta à vossa palavra, da oração e da partilha, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que as tristezas e as dificuldades do mundo não diminuam em nós a força e a coragem de levar até os nossos familiares a verdadeira mensagem do Jesus menino, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Concluamos as nossas preces rezando a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso dízimo, não nos porque nós somos não nascemos por devoção, porque não precisamos dela. Esta é a importância da presença do Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois vivemos recebemos de vós. Amém. E vamos, com amor, ofertar a Deus o nosso dízimo, cantando o canto do número 6, o novo dia. Novo dia, mais vida e esperança, aqui trazemos com toda confiança ao teu altar, Senhor, nós te levamos, a vida que nos deste, por bem que esperamos.
Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor com as mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as igrejas. Acolhei, ó Deus, com bondade, nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe para a Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no seu mistério de Natal, para que em sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Em lugar do Pai, do seu santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas e derramai sobre elas o vosso Filho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando vivamente a paixão, e tomou o pão, dando graças ao partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também particularmente na sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-vos a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, o Santo São José, seu esposo, com os santos apóstolos São Tiago, São Pedro, São Paulo e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos: Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrando de todos os males, ó Pai, dê-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, na esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deste-nos a paz e nos a paz. Não vês os nossos pecados, mas a fé que vive na vossa Igreja. Dá, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Lá na hospedaria não havia lugar para Jesus nascer. Ele nasceu numa manjedoura. Passamos a nossa manjedoura do nosso coração para acolhermos o Filho de Deus que vem até nós no Santíssimo Sacramento. Vamos cantar o canto de comunhão, o número 148. Por nossa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando certeza sossego, o reino que eu vislumbrei, brilhava a estrela d'alva, e eu quase sem dormir, buscando este céu, reino, a lembrança alheia me persegui. Buscando este céu, reino, a lembrança alheia me persegui. Por causa da guerra, mil vezes eu enganei, tomando pra mim errar, quebrando plantas que chegava a cair na tarde, e eu quase sem dormir, buscando esse certo bem na lembrança alheia me persegui. Buscando esse certo bem na lembrança alheia me persegui. Um rio de carpinteiro, querendo de Nazaré, moço verdadeiro, foi vida na minha fé, falava de um novo reino, que florescer mais, deixei as rede que eu tive sede da tua paz, deixei as rede que eu tive sede da tua paz. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Místico Sacramento. Hoje estamos quase no final de 2014. Faltam apenas 14 dias. Foram dias de alegrias, de tristezas, mas de muitas graças de nós estarmos reunidos todos os meses aqui para celebrarmos juntos e participarmos da Palavra de Deus. Por isso eu convido a todos para rezarmos uma Ave Maria.
para que Nossa Senhora leve a seu Filho Jesus, que está na manjedoura, o nosso momento, a nossa ação de graça, por todas as coisas boas, também as coisas ruins, as nossas amizades, as nossas alegrias e o pão de cada dia que não faltou nas nossas mesas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Imploramos, ó Pai, vossa clemência, para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Tiago, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Votos renovados de um Feliz Natal e no dia 1º estaremos aqui para nos desejar um próspero ano novo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E o canto final é o Maria do Sim, o número 170. Maria do Sim, ensina-me a viver eu sim, ora por mim, que eu seja fiel até o fim. Bom dia, Maria. Fiel pelicano, milagre supremo de amor,